Não consigo. Olá! Ai, youtuber? Dá um like! Dá um like. Dá um Você já like. se inscreveu no nosso canal? A gente tem um canal? Temos no YouTube. Nós somos a Traço Companhia de Teatro, criada no ano de 2001 na cidade de Florianópolis e que tem a palhaçaria como linguagem principal de formação, pesquisa, criação artística e transformação social. Por meio dessa série de podcasts, você encontrará nossa fala sobre nossos 3 territórios de atuação com a palhaçaria: território cênico, território hospitalar e território em luta. O projeto Palhaçaria e Territórios de Atuação tem o apoio do edital emergencial SC Cultura em Sua Casa, promovido pela Fundação Catarinense de Cultura, Governo do Estado de Santa Catarina. Bem-vinda, bem-vindo, bem-vindos. Eu sou Grace Miotelo. Eu sou Débora de Matos, Eu sou Egon Seidler. somos da Traço Companhia de Teatro e é uma honra para nós estar aqui na presença de vocês. Quem, meu Deus? Quem tá aqui? Deus está aqui. É uma honra para mim abrir o meu baralho para vocês. Vamos partilhar um pouco do nosso mergulho dentro da linguagem da palhaçaria, adentrando em seus diferentes territórios, de como nossa abordagem se aproximou da linguagem. Ou como a linguagem fez nosso caminho, né? A palhaçaria, ela apareceu, ficou e levou a gente por vários caminhos. A Traço Companhia de Teatro nasceu em 2001 dentro da Universidade do Estado de Santa Catarina. E ela surgiu dentro de uma disciplina, junto com o professor Nini Beltrame. E o primeiro espetáculo foi um espetáculo de sombras. E para circular festivais, eles fizeram CNPJ, constituíram a companhia, viajaram. Só que com isso os atores, como eram estudantes, eles foram cada um para um caminho. E a Débora e a Mariane mantiveram a companhia e começaram a focar mais na palhaçaria. Então, ela nasce muito como um lugar de colocar a produção artística que a gente desenvolvia como pesquisa dentro da universidade, colocá-la no mercado de trabalho, experimentando ela em outros espaços. É importante dizer que a Débora e a Mariane, elas começaram a pesquisa com Pedro Jean Fritz foi quem nos apresentou a linguagem da palhaçaria. E depois elas tiveram contato com o Mauro Zanata, de Curitiba também, que ele foi muito importante na pesquisa delas da palhaçaria. Em 2003, eu, Grace, entro em contato com a Débora numa montagem da universidade. E a Débora tinha que dirigir um espetáculo onde ela utilizou muito da palhaçaria, jogos de palhaçaria para criar cena e personagem. Então, acabando de entrar na universidade em 2002 e aquilo me abriu um mundo, me deu chão por algo que eu nem sabia que eu queria, pesquisava, e se juntamos, eu, Débora, Paula, Mariane Godinho, tinham várias pessoas que circulavam assim perto da gente, que acreditavam na linguagem da palhaçaria. Em 2003 também a gente faz uma oficina com a Patrícia Santos, que foi muito importante também, que nos provocou de uma outra forma, assim, do olhar para a palhaçaria, o que essa palhaçaria... a importância dela, do palhaço que provoca na atriz, no ator. E desde então a gente se juntou e começou a pesquisar e criar com palhaçaria. Não ela esteticamente, com nariz de palhaço, as palhaças à frente, mas todo espetáculo que a gente criava vinha do universo da palhaçaria. Então, esse trabalho agora ele vai caminhar um pouco por essa jornada nossa na descoberta da palhaçaria. O primeiro episódio, a gente vai brincar um pouco sobre o território cênico, onde a gente mergulha nos repertórios artísticos da Traço Companhia de Teatro e como, de passo em passo, a gente foi ampliando a nossa investigação sobre a palhaçaria, trazendo o nariz para frente da cena e pouco a pouco colocando ele para o nosso lugar de busca e de luta no mundo. Alguns encontros que expandiram nossa jornada.
Valmor Nini Beltrame, Patrícia Santos, Ângela de Castro, Tchacovati, Ézio Magalhães, Mauro Zanata, Pepe Nunes, Ricardo Pussetti, Fernanda Montenegro, Mônica Montenegro, Zilá Muniz, César Gouveia, Tereza Pecente, Renato Ferracini, Adelvane Neia, Leris Colombaione, Hilary Chaplain, Sue Morrison, Mariane Consentino, Ivan Prado, entre outras e outros. Mas todas as pessoas que estiveram em presença como público, disponíveis com seus olhos brilhantes e seus sonhos coloridos. Agora, então, com propriedade de sócia insistidora, Débora de Matos dará um breve panorama do percurso percorrido pela Traço Companhia de Teatro. Bom, começamos então? Já faz tempo. Ah, é? Ela tá se alongando. Audiodescrição. A palhaçaria chegou para nós, então, por meio de uma disciplina, né, através da figura do Pedro e Jens Fritz, né? Desde então, desde esse primeiro contato, a gente começou a querer pesquisar, descobrir, ficamos muito encantados com esse modo muito particular de olhar o mundo. Então, começamos a trazer para dentro da nossa pesquisa, que acontecia muito nesse ambiente acadêmico, é claro, mas de construção de cena, construção de personagem, construção de espetáculos. Tudo que acontecia nesses desdobramentos das disciplinas acadêmicas, a gente tentava dar um jeito de encaixar a palhaçaria ali como esse lugar de pesquisa. Ela tinha essa base de técnica, era uma técnica de treinamento, era uma técnica de formação e uma técnica de criação. Então, era a partir desse lugar, dos exercícios de palhaçaria, que a gente ia compondo personagens, que a gente ia compondo cenas, jogos cênicos, né, jogos cômicos e, mais que tudo, também o olhar para a plateia, né? A gente trabalhou muitos anos com espetáculos de rua, é nosso berço. Então, esse olhar de você ir convocando, você ir pescando as pessoas que estão caminhando pela rua, né? Isso veio muito da palhaçaria. Como eu vou pescando e trazendo para dentro do espetáculo, embora a gente não carregasse no rosto o nariz vermelho. Então, a gente tem 3 espetáculos muito fortes, trabalhados nessa linha, né? Usando a palhaçaria como técnica. Um deles foi Fulaninho e Dona Coisa, com a direção da Mariane Consentino. O outro, O Chamado da Nota e Mulher de Corpo Inteiro. E tem a intervenção também em Conversa no Chafariz. Minha direção. Isso. Da Paulinha também. O Chamado da Nota foi uma direção coletiva também, dentro de uma disciplina de encenação. E Mulher de Corpo Inteiro é uma direção da Grace Miotello com a Paula Bittencourt. E texto do Tony Edson. Sempre na base da palhaçaria. E do teatro de rua. O que dava um tom bastante farsesco, né? A gente acabava carregando esse lugar da farsa, né? Como estética, digamos assim, dos jogos e do modo de brincar a cena. O Fulaninha Dona Coisa, ele começa a ter uma vida quando tem a remontagem dele em 2007. A primeira montagem de 2002 era com a Débora de Matos em cena, o Vicente Mafuz e a Mariane Goldinho. Em 2007, ele é remontado com a Débora de Matos em cena e entra a Paula Bittencourt e eu, Grace Miotello. E ele caminha, né? A gente consegue fazer uma circulação bem longa com ele, bem grande. Inclusive, fomos a Portugal, né? Com o espetáculo. Mas, de todo modo, a palhaçaria estava ali sempre nos servindo para construir um diálogo que fosse um diálogo direto, um diálogo verdadeiro e um diálogo afetivo com as pessoas que interagiam com o espetáculo. Ela sempre deu esse suporte. Depois a gente entra nas Três Irmãs, também, que foi um espetáculo muito importante no repertório da companhia. Ele é um espetáculo que nasce também na academia, pelo projeto de mestrado da Mariane Consentino, sobre a subjetividade do ator, da atriz, né, a partir da técnica do palhaço. A gente buscou o mergulho na dramaturgia, de construir uma dramaturgia sobre as questões pessoais levantadas a partir desses exercícios de subjetivação, que vinham sempre movidas pela técnica da palhaçaria. Bom,
Foi tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. A gente levou 6 meses na busca de construir essa dramaturgia. Foi muito prazeroso e, ao mesmo tempo, muito difícil de dar conta. Foi quando entrou a obra das Três Irmãs, o texto, né, de Anton Chekhov. Entra por meio de uma indicação do orientador da Mariane Consentino, Armando Sérgio da Silva, que ele vem como um respiro para nós, porque a gente estava se debatendo com a linguagem. Nesse momento, o Nariz Vermelho, ele tomou um tamanho tão grande, que é como se a gente não fosse mais capaz de carregá-lo, quase. E quando o Armando Sérgio da Silva, ele indicou o texto, inclusive, ele trouxe uma fala de elas estão muito soltas. Você precisa dar uma prisão para que elas possam se libertar. E desde que o texto chegou, tudo que a gente desenvolveu nesses 6 primeiros anos de pesquisa tomou um lugar na cena. O espetáculo ele começou a ser montado em fevereiro de 2006 e ele estreou em fevereiro de 2007. Os 6 primeiros meses foi só na palhaçaria e no metade do ano entra o texto e a gente tira o nariz e coloca deformações. Então, daí foi mais 6 meses para montagem com essa estética. E estávamos em cena eu, Grace e Paula. A essa altura o Egon ainda não fazia parte da companhia, não tinha ingressado, mas ele seguiu com a gente, né? Logo que entrou, assumindo como... auxiliando a Mariane nesse processo de manutenção, né? Uma manutenção pedagógica do espetáculo, né? Além da produção dele, é claro, porque a gente acaba abraçando vários setores dentro da companhia. E depois segue ao nosso lado, ajudando o espetáculo a caminhar, né, pelo Brasil afora, não foi? Não, Diego, você está aí? Estou. Bem-vindo! O nariz, ele tomou um tamanho grande, então ele começou a ser difícil. A gente deu um tamanho, uma tal importância a ele que começou a ficar difícil colocá-lo. Como se não fôssemos mais capazes de brincar a partir desse lugar. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma necessidade de transpor esse espaço da sala. Porque até então, o Nariz Vermelho nos acompanhava dentro da sala de treinamento, de criação. Ele servia como exercícios que nos faziam acessar um material muito pessoal e colocá-lo nas nossas criações. Desde a criação de uma personagem até a criação o diálogo de uma personagem com a outra e com isso a criação da cena, especialmente também na linha de afeto com as pessoas que nos assistiam, que comungavam com a gente durante as apresentações. Então, o Nariz ele não estava na cena, mas ele sempre esteve em cena. Eu acho que tinha um problema que, como a linguagem vinha, você na sua potência, e quando muito exercício na criação vinha isso, o problema era como manter isso repetidamente. Então, a partir do momento que a gente criava algo muito potente com o nariz e ia para a cena, vamos repetir isso para um público, e a repetição tornava aquilo parecia sem sentido, mecânico. Como manter o frescor disso tudo? Então, por isso que quando você cria um personagem a partir da palhaçaria, você dava um chão para esse personagem, era quase como assim, eu registro isso, não sou eu, né? É um personagem, não sou eu que a palhaçaria fazia, sou eu em cena e não dá aquele medo. Eu ser eu como verdadeiro, se hoje eu tô cansado, se hoje eu tô triste, se eu tô alegre. Então, como é que seria eu nessa palhaçaria? Então, o personagem nos segurava, qualquer coisa me segura na personagem. Então, eu acho que a palhaçaria vem muito nesse medo, no começo, de como manter essas figuras. Então, por isso que vinha na criação de personagem, criação de cena. E daí eu acho que a partir do momento que a gente entende a palhaçaria, com o público e como ter sim um roteiro, ter um texto que tu pode seguir na palhaça, a gente tem essa segurança, a gente vai pra rua e bota o nariz pra rua. É importante dizer que isso tudo era uma época em que a gente não acessava vídeos de palhaços e palhaças, né? Não acessavam números, não tinham muitos textos. Nossa maior referência bibliográfica
era sobre uma pesquisa do louco do tarô, que era onde a gente bebia, né, para poder entender essa figura que podia transitar por diferentes mundos, que se jogava num abismo, sabendo que ele se lançaria livremente e ali não tombaria, ele voaria, né? Então, assim, eram metáforas que a gente trazia para poder tentar entender essa figura. Vale lembrar que nós todos vinculamos as nossas pesquisas acadêmicas, trabalhos de conclusão de curso, de graduação, de mestrado, ao trabalho e pesquisa que estava sendo realizado na companhia. Então, se alguém quiser buscar esses trabalhos na biblioteca do Centro de Artes da UDESC, só buscar pelos nossos nomes que você encontrará conteúdos com notas interessantes. Pouco a pouco, isso tudo foi ganhando corpo, né, no país, no mundo. As tecnologias também nos permitiram outros tipos de acesso. A essa altura, a gente criou a mostra Traço de Bolso, o riso corre solto. Ai, vocês não sabem se divertir. Ela nasce nessa fome de, levar a comicidade, o riso e a palhaçaria para comunidades que, de algum modo, naquela época não se circulava muitas produções artísticas, né? 2, da necessidade de criar um intercâmbio entre os artistas de Santa Catarina que trabalhavam na linguagem. Como a gente sabia que estava a Barrica lá e fazendo a sua investigação. Chapecó. Fabiano em Criciúma. E tinham outros artistas no estado trabalhando também. Então a gente pensava muito nisso. Vamos tentar juntar esse povo, fazer um assistir o outro. Nessa fome da formação, tanto a formação para nós quanto para outros artistas que a gente via buscando se alimentar dessa linguagem. Então a gente trouxe o Ezio Magalhães para dar uma formação numa das edições da mostra. Outra foi o Pepe Nunes de Florianópolis. Isso tudo ele serviu como um grande trampolim para muitos artistas que hoje, né, atuam dentro desse território. A primeira mostra em 2009, o edital da FECAT. Ela aconteceu em 2010, 2011, 2012. Foram 6 mostras, 5. A última versão dela foi em 2015. A gente tentou outras vezes editais, só que a gente não conseguiu para continuar ela e modificando também, né? Porque desde 2009 até 2015 a gente já tinha mudado muito, assim, nossa característica de companhia e onde a gente queria chegar. A cidade também mudou, né? A gente viu que tinham projetos culturais que estavam chegando a essas comunidades com mais frequência. Então, a gente começou a perceber que a gente poderia ir para outros territórios com a mesma fome, mas respondendo a outras demandas. A necessidade de profissionalização que a gente percebia antes, ela já não era tão presente. O que saltava mais aos olhos era uma busca na cidade dessa rede de artistas por locais para se apresentar. Em 2010, o Egon entra na companhia e também é um momento que a gente começa a ter coragem e vontade muito de colocar a palhaçaria à frente e criar material de palhaçaria. A gente começa a criar números, começa a criar projetos. O Agentes do Riso foi começado a ser pensado em 2010, a gente conseguiu a Lei Municipal de Incentivo à Cultura em 2011, então a gente começa a pensar mais a palhaçaria como o nosso caminho a seguir. E daí vem todos os nossos espetáculos de palhaçaria. É a hora que, de repente, ele toma a frente da cena, né? Que a gente coloca, de fato, o nariz e vai diante de uma plateia. Isso se deu, primeiramente, por meio de criações de números e inserções também, né? Em cabarés que aconteciam na cidade, muitos ligados ao coletivo Circo Floripa. A própria Traço também foi desenvolvendo suas noites de palhaçaria, que sempre abraçavam a mostra, sempre nesse lugar de criar esse espaço de diálogo na cena entre os artistas também. E um dos primeiros espetáculos, né, que a gente também construiu com o Nariz Vermelho foi o Estardalhaço. Mas ele nasce num outro lugar, ele nasce como um lugar de exercício, de estar na rua
trazendo a figura à frente, né? Como a busca da presença, da energia, da qualidade, da relação dessas figuras com a plateia. A partir de uma comicidade que revelasse características pessoais. A gente tinha dificuldade de lidar com uma tradição que dizia que quando você está iniciando a pesquisa na palhaçaria, você deveria primeiro experimentar gags ou números clássicos que poderiam te possibilitar ferramentas de entender tempo cômico, estado, presença, relação. Como a gente também tinha uma formação que vinha do teatro, tinha outras ferramentas que nos davam noção de espaço cênico, como lidar com estar em cena, construir uma cena, lidar com os aparatos cênicos que existem, falando até de equipamento mesmo, som, luz. Então a gente, com esse desejo de descobrir que tipo de comicidade eu, como indivíduo, posso revelar, investiu numa pesquisa e numa formação que pudesse fazer emergir números, mas números que não fossem reproduções. Que trouxesse a nossa assinatura de algum modo. Porque todo acesso à palhaçaria, ela não se deu por meio de números clássicos. Ela se deu por meio de exercícios, de experimentos para dar voz, para dar fala, para trazer à tona questões pessoais que são risíveis e que, de algum modo, você comunga diante de uma plateia. Que tipos de características você consegue pontuar que sejam cômicas, pensar essas características, como você consegue expandi-las, porque elas também viram um registro, viram lugares de registro, que você expande e consegue lapidar para que sejam expostas, sejam apresentadas, a medir em um encontro. O estardalhaço nasce na tentativa e no erro. Experimentar algo aqui, algo ali. Foi com o Egon e a Grace inicialmente indo para a rua e no exercício de passar o chapéu, como um lugar também de sobrevivência. E de desconstrução também, porque vindo do meio acadêmico, tinha um lugar de conceito criado ao redor da figura do palhaço, que nem chamava palhaçaria na época, né? Da figura do clown. Ele te servia como exercício, ele te servia como possibilidade de criação, mas você assumir a construção de uma figura era algo intocável. Divindade, quase. Não era palpável. E aí, peraí, como é que a gente tá no mundo, tá querendo viver de teatro, tá indo buscar formação com pessoas que vivem de teatro, que fazem a palhaçaria, e a gente não vai viver, não vai experimentar, não vai se encontrar com o público com essa máscara? Aí falou, não, esse empurrão já tá quase passando, né? O cavalo já passou. E o Estardalhaço, ele foi um espetáculo que a gente viveu uns 3 anos, será, em construção. Ele teve muitas etapas, então começou com as duas figuras, né, do Juba e da Greta. Depois a gente inseriu a Esmeralda e a Malagueta. Naquela época, Esmeralda era romana. Era romana. Éramos nós 4 na companhia, nós não tínhamos uma direção e foi sempre muito tumultuoso o processo criativo, porque eram muitos olhares. Era até um pouco tenso, às vezes, de como dialogar, porque a gente fazia um olhar cômico sobre um olhar interno e não tinha uma figura de fora tentando ver o olhar coletivo, né? A comicidade coletiva. Num processo que estava se maturando. Foi caótico. Foi. Ou a gente continuava, a gente ia cada um para um lado, ou a gente parava e decidia transformar aquilo, porque não estava dando certo. Não vou nem falar que a irmã do Egon falou assim, nunca mais me convide para assistir isso. Foi a que tomou a decisão, né? Foi. Então foi quando a gente decidiu, bom, vamos reorganizar. Eu e a Paula saímos de cena. Eu assumi a direção, a Paula assumiu outras funções na companhia e a gente então começou a trabalhar numa construção dramatúrgica, tendo à frente a figura do Jubi e da Greta. E foi uma construção também que levou um bom tempo ainda até a gente chegar nessa estrutura que ele tem hoje. A partir do estardalhaço começa a ficar claro também um modo de trabalho em relação ao que a gente produzia comicamente. A Débora, ela então se retira da cena para poder olhar para esse material e para pensar num modo de construção
dramatúrgica desse material. Porque a gente, apesar de hoje ele ser todo vinculado a contar uma história dentro de um clássico que é Romeu e Julieta, ele passeia por números cômicos que a gente se apropriou ao longo desses anos experimentando. Então foi um modo de relação bastante inteligente da Débora. Tô puxando o saco. Inteligente. Eu sou inteligente! Começar a pensar num modo de amarrar isso dramaturgicamente. Então, quando o nariz chega para a cena, é também o momento que a gente dá início ao projeto Agentes do Riso, onde a gente investiga a palhaçaria dentro de unidade hospitalar, colocando a arte da palhaçaria a serviço de um processo de cura, a serviço de um processo de superação. A gente não vai adentrar agora nesse universo do território hospitalar, porque a gente tem um episódio só pensado para isso. Mas, nesse momento, é importante trazer essa fala para dizer que o hospital também foi uma grande escola, um lugar de exercício, de colocar o nariz e entrar de quarto em quarto, experimentando diferentes cenas, diferentes possibilidades e, de algum modo, então, intensificando essas figuras em presença, em energia, em relação, em lógica interna, em lógica externa, em diálogo, né? Entre uns e outros. Já vou! É um momento que a gente abre o processo de criação e treinamento que a gente tinha como companhia para outros artistas. Se forma uma rede e esses colaboradores que seguem conosco até hoje, né, 10 anos, também encontram dentro da Traço um espaço de pesquisa e expansão das suas figuras. Então, começou a ampliar muito a escuta, o que aporta uma nova qualidade ao nosso encontro. A gente sai da gente e vai para agentes do riso. Que encontro de companhia! Vale trazer aqui também, nesse projeto, esse olhar para o riso. Porque isso não é algo que nasce aqui junto com esse projeto, né? Esse modo de que tipo de riso eu quero provocar como artista, que tipo de riso eu quero provocar como companhia. É uma coisa que caminhou desde o primeiro contato, né, com a palhaçaria. Tive muitos confrontos no processo das Três Irmãs, de querer alargar esse momento do riso, da piada, e a Mariane, ela sempre teve o cuidado de dizer, não, volta porque vocês estão dando conta de uma história, então vocês não podem se perder, né, não podem, de algum modo, se vender pelo riso, né, então existe uma coisa mais importante que está além do riso, que é todo esse diálogo que vai se estabelecer. É claro que lá o nariz ele não estava na frente da cena, né? Porque, inclusive a Mariane tinha uma brincadeira que ela dizia nas Três Irmãs, que era, eu não posso botar palhaços para contar essa história, porque talvez eles não chegassem ao final dela. E foi uma escola, eu acho, para entender que você tem muitos mais movimentos dentro do riso do que só a gargalhada. Que você pode aproveitar muitas nuances dentro disso, o caminho até a gargalhada, e mais do que a gargalhada, um estado de graça. Que daí tu pode encontrar essa graça em vários outros registros. A palhaçaria que tá aí no mundo também, né? Como vem na Europa e tal, que tá muito nessa ideia do branco e do Augusto, né? Que sempre tem um branco, um Augusto que atrapalha, o branco que conduz a cena. E a gente não trabalha nisso. Há energias, jogos de cena, momentos que um tá um pouco mais conduzindo, o outro atrapalhando, mas é mais na característica de cada um se relacionando ao jogo. Não é uma lógica dura, né? A gente não coloca isso como uma construção hierárquica das figuras cômicas. Ele simplesmente vai fluindo. E num jogo ele flui mais numa direção, e em outro jogo flui mais em outro. Ou em arranjos mesmo, né? E tudo um exercício também de generosidade. Se você dá espaço para um pirar, o palhaço vai pirando, a palhaça vai pirando. E você sabe que o outro vai ter que estar ali para trazer de volta, para dar seguimento, né? Ponto. Próximo parágrafo. A necessidade de sustento da companhia também foi algo que nos desafiou muito dentro dessa linguagem, né, da palhaçaria.
Então, o contato com empresas também foi um processo bem forte, como um território de cena. E a gente sempre bateu o pé, assim, bom, precisamos acessar as empresas, precisamos botar dinheiro no caixa, pagar as contas, enfim. Aquele movimento de todo artista, né, de sobrevivência. Mas para nós era muito forte de que a gente estava num lugar de pesquisa, num lugar de descoberta, num lugar de encantamento, de que a gente não queria abrir mão. Então, o próximo passo foi conseguir dialogar a nossa pesquisa com a necessidade de inserção desse material dentro de empresas. Então, eu não estou lá para cumprir o que uma empresa me exige, mas de dialogar a minha pesquisa com aquela necessidade. A palhaçaria sempre a serviço de algo, né? Não entendendo só o trabalho como uma prestação de serviço, mas como um espaço de transformação. Se eu sou requerido naquele lugar, eu posso aportar algo àquele lugar do modo como eu construo minha pesquisa, sim. Se não, aconteceram muitos nãos. Veio uma proposta para a gente de trabalho, de criação de um espetáculo para cumprir um roteiro, um compromisso de uma empresa, né? E a gente decide abraçar esse projeto, falar sobre alimentação saudável. Ok, nós vamos falar de alimentação saudável, mas como nós, traço, a gente consegue falar disso. Na nossa maneira de brincar, na nossa palhaçaria, no que a gente acredita artisticamente. Então a gente abraça isso e cria o espetáculo Palhaçada à la carte. Mas é importante deixar claro que até chegar nesse lugar existe um titubeio, digamos assim. Porque a gente pensa, putz, mas cara, eu vou fazer um espetáculo didático, vou ensinar as pessoas a se alimentar, eu nem sei me alimentar. Então, existe esse conflito artístico também, do tipo, não, eu não tô querendo fazer isso, não é para isso que a gente está aqui como companhia. E até, de repente, você adoçar o olhar e dizer, bom, talvez eu possa fazer isso de outro jeito, do meu jeito. Vou despertar o olhar de quem está ali comigo para essas questões. E aí abre-se a leitura, porque o que era trazer um diálogo sobre você prestar atenção sobre sua alimentação, vira algo maior que não só o alimento. A gente começa a falar das relações e no final, enfim, spoiler, no final do espetáculo a gente descobre que a gente está esquecendo de alimentar o coração e que isso faz muita diferença na vida. E a palhaçaria, ela vem nesse sentido, né? A gente escancara alguma coisa. Então, a gente utiliza a palhaçaria para... Vamos falar de alimentação saudável, então vamos escancarar isso. O que é para cada um alimentação saudável? O que isso vem? Então, é quase um pretexto, assim, o que isso vem? O que isso causa na Greta, no Jube, na Malagueta, na Débora que estava dirigindo? E quando o público, ele se identifica, ele embarca com a gente, ele também é cutucado em relação a isso e também consegue ter o olhar para si, né? E é um desafio muito grande também para nós, assim, nesse processo que a gente vem nesse crescente de construir uma dramaturgia pessoal. Então, é a palhaçaria construindo a sua própria dramaturgia, né? E isso é sempre um grande exercício criativo, porque nós viemos do teatro, nós começamos trabalhando sobre textos e, de repente, chega uma hora que, bom, a gente precisa agora encontrar o nosso texto, a nossa voz. Construir o nosso texto. Essas figuras querem um lugar para dançar, então a gente começa a construir essa narrativa, né, que permite essa dança. E daí a gente monta um espetáculo infantil chamado Brincadeira de Palhaças. A cena é eu e a Débora, mas também pode ser eu e o Egon, e pode ser o Egon e a Débora. Ele dá muito bem para crianças até 6 anos, 7 anos. Então ele é muito visual, não tem fala, e é uma grande brincadeira onde duas palhaças brincam de fazer teatro, convidam o seu público, fazem os ingressos para fazer um grande musical, uma grande dança da palhaçaria e vai para a cena, assim, uma brincadeira. O espetáculo nasce dessa necessidade de entrar num novo mercado, de encontrar outros espaços de venda, porque a gente recebia isso como demanda, né? Durante anos a gente construiu e pensou uma palhaçaria para adultos. E a gente era questionado, porque as pessoas olham para palhaço e acham que é conteúdo infantil. Não sei como é que está hoje, mas assim, antes era muito comum. E a gente tinha sempre que ter esse cuidado de dizer, olha, o espetáculo está propondo uma relação assim, assado, não é tão
não é voltado ao público infantil, às vezes abraça um público familiar, mas a narrativa não contempla somente o infantil. E aí o hospital e outros lugares, outros territórios que a gente buscou e vai desenvolver nos outros encontros, eles fizeram a gente abrir o olhar também para essa relação com a criança. Não era um lugar tão recortado ou tão fechado. E aí a gente embarca na história do Brincadeira de Palhaças e que nos promove também, de certa forma, um retorno a um olhar sobre um repertório mais clássico de palhaçaria. Porque a gente começa a se provocar, a encontrar lugares de um trabalho físico e mais visual, de uma narrativa visual. Daí tempo cômico, gag, porque até então a nossa palhaçaria também se constrói muito num corpo que fala muito. Até pouco tempo me perguntaram, mas o clown de vocês fala? Que Deus! Meu Deus, não para quieto, não cala a boca. Mas fala com o corpo junto. Se não tiver corpo, não tem fala, meu bem. Que como a gente não tem uma formação clássica, ela vem muito do número que o Ivan Prado dirigiu. E quando eu entro em cena com a Débora e o Egon dirige esse espetáculo, a formação dele também da dança traz muito essa pesquisa corporal para a cena. Então, assim, mais visualmente vem uma questão de movimento de dança, de ritmo, tanto que a gente fez muito exercício de dança para a construção dessa cena sem fala. E é legal falar também que como o estardalhaço ele surgiu de números que a gente já tinha experimentado antes e botou em cena, juntou e criou uma dramaturgia, o Brincadeira de Palhaço também. Ela vem de um número que é montado pelo Egon e a Débora, com direção do Ivan, para uma circulação no Festival Palestina. Então, é uma questão desse número que tinha 15 minutos, a gente pega esse número e transforma ele em cena. Então, como criar dramaturgia nisso? Como trazer para a Brincadeira de Palhaças e se ele é o número principal, como a gente cria a dramaturgia do início, né, para acontecer ele para o final. Na característica que a gente tem de manter repertório e de que as coisas podem ser sempre reinventadas ou readaptadas porque estão colocadas num novo arranjo. Esse material, ele de algum modo, ele também vem abraçar a Noite de Palhaçaria, que é uma estrutura de espetáculo onde a gente brinca com números. Então ele é um espaço de exercitar números, exercitar olhares, exercitar um estado de afeto com as pessoas, com a plateia. Ele, digamos que é quase um espetáculo descompromissado, se podemos dizer assim, muito nessa energia de celebrar. Nós estamos ali, as figuras, a Esmeralda, a Greta e o Jubi, se encontram com aquelas pessoas naquele momento para celebrar, tendo a palhaçaria como mediação para isso. A gente sempre convidou muitos outros artistas e colaboradores para estar junto com a gente em cena. Nós ficamos por muito tempo sem números solos. Então chega em 2016... Como é em 2017, vamos dizer assim, Tá. A gente começa a pesquisa de... Qualquer número que tu Não falar, eu vou aceitar. Não, tá ótimo. Que a gente começa uma pesquisa, vamos criar números solos. Estamos juntos com criar números solos. A gente vai para dentro da sala de ensaio. É até difícil falar que não foi só nisso, né? A gente fez alguns exercícios há anos anteriores, que se chama Exercício da Graça, que era onde a gente trazia um material para partilhar com as pessoas que estavam junto na oficina ou na direção, de que era um número que a gente precisasse em casa como se fosse um presente para os outros. Então esses números, eles vieram muito de vários outros exercícios desse da graça. Então quando a gente parte para dentro da sala para criar números solos, a gente traz muito disso que a gente já tinha trabalhado. Para a gente poder exercitar, vivenciar os números que a gente criava como artistas. E nos provocar a criar números também. De algum modo ampliando o nosso repertório pessoal. Então a gente tem números que trabalhamos os 3 em cena, temos números que trabalhamos em dupla, temos números solos. Sempre pensando que o número vem como um lugar de revelação e de expansão dessas figuras. É um lugar de transbordamento. E é claro, sim, que nesse trajeto todo, a gente não tem como falar de territórios em palhaçaria, sem falar dos Palhaços em Rebeldia. Foi um grande encontro para nós, da Traço Companhia de Teatro.
Foi um encontro inevitável por toda a nossa trajetória. A gente sabia que chegava uma hora que a gente ia ter que viver esse encontro. E feliz do momento que o Ivan Prado atravessou nosso caminho. A gente tem um episódio totalmente pensado só para compartilhar a nossa experiência nesse território de luta junto ao Palhaço em Rebeldia. Desse encontro que a gente viveu, a gente cria o espetáculo Provisoriamente Não Cantaremos Amor. Trazendo a fome, trazendo a luta, trazendo a celebração, provocando, porque a gente entende que mais do que expandir as nossas figuras, a gente tinha que expandir a relação que a gente provocava enquanto teatro. A gente tinha que mover os espectadores também. Tudo no mundo precisava se mover. Falando no contexto de 2016. Ele vem de uma fome nossa de companhia, de ter um espetáculo com todos em cena e alguém fazendo a direção. Porque a gente tinha essa necessidade, até então um de nós tinha que se afastar para assumir uma direção. E a gente queria estar juntos, ao mesmo tempo que vem dessa necessidade de encontrar um lugar para dar um respiro a tudo que a gente vivia, a tudo que a gente vive em territórios de luta, junto aos povos, né, em que visitamos como Palhaço em Rebeldia. Para nós foi o casamento perfeito, assim, de abraçar toda essa dramaturgia que vem de nossas questões pessoais, junto com esse espaço de celebração, junto com a experiência que a gente adquiriu nas unidades hospitalares, nos povos em luta, junto às empresas, nas escolas, em oficinas. A gente entendeu que todo esse tipo de vivência tratava de um mesmo lugar, um lugar de encontro e um lugar de movimento. E que isso a gente podia resolver, então, agora esteticamente. E como diz Ivan, a gente juntou a pior companhia de palhaços do mundo com o pior diretor do mundo. E nasce, então, Provisoriamente Não Cantaremos o Amor. A cada apresentação ele nos provoca como artistas, que temos que mover uma plateia. E provoca a plateia também, de algum modo, que é conduzida de um modo não muito convencional. Eu acho que a festa, o ritual, o encontro com mais pessoas em cena também, essa visão do coletivo, dessa palhaçaria mais coletiva, ela sempre esteve presente, assim, a gente sempre gosta de celebrar e de fazer uma grande festa, né, nesse encontro. Então isso sempre esteve muito presente na pesquisa da palhaçaria, na companhia. E nesse espetáculo acho que a gente consegue, de algum modo, colocar isso num lugar mais intenso, talvez, como estrutura de cena quase, como linha de dramaturgia praticamente. E nosso ponto de partida era, nós não queremos as pessoas sentadas assistindo algo, nós queremos elas ao nosso lado vivendo algo. Com um aporte muito potente do Ivan e dos lugares que ele habita, porque ele fala muito sobre palhacear a existência. E uma das frases que ele traz muito à frente é de que estamos vivos. O que importa é o importante. Lugo. Tem que dar referência. Tem que dar referência. Lugo. Aí veio a pandemia. Então, de algum modo, todos os nossos trabalhos, ele vai permeando esse lugar de busca de qual a função, qual a importância, qual a necessidade da palhaçaria no mundo hoje. E para nós, um grande encontro foi esse entendimento de que ela está lá a serviço da grande necessidade do momento, do que é inadiável. Então esse lugar é onde estamos hoje. Esse é o território em que a gente habita hoje, como palhaças, como palhaço. Acho que a gente pode terminar esse primeiro episódio do podcast respondendo uma pergunta que foi feita há muito tempo atrás numa oficina. Foi nosso primeiro encontro com o Ivan, que ele fez um exercício em que a gente tinha que correr muito. E aí, ao final, ele pergunta, por que você corre? Por que você escolheu fazer a palhaçaria? Por que você corre? Corro nessa palhaçaria porque é o que me dá o ar para respirar. Parece que sem não sou eu,
não consigo estar presente, não sou eu na minha vida. Eu corro porque é o meu lugar no mundo. É onde eu me vejo grande, me vejo em potência. É onde tudo faz sentido. A vida constrói um sentido de estar, de ser, de viver, de compartilhar. Eu corro porque eu encontrei na palhaçaria uma forma de me comunicar com o mundo em que por alguns instantes a gente percebe que somos iguais ou que temos lugares em comum. Oh! E você, por que corre? Achou que acabou? Não. Extras do coração. Eu sou Paula Bittencourt e, como traço, eu descobri tudo da palhaçaria. Eu descobri a palhaçaria em si. A liberdade de ser palhaça. A gente fazia oficinas, aí lia material. E quando a gente ficava ali na sala de ensaio, a gente ia quebrando com tudo aquilo e descobrindo o nosso jeito, assim. E aí a gente foi quebrando tudo, de regras de palhaçaria. Ah, o palhaço é isso, o palhaço é aquilo, tudo. E esse espaço de liberdade foi aonde a gente se encontrou, assim, aonde eu me encontrei como um ser único, individual, né? Aprendi tudo. Que as relações em cena elas vão mudando constantemente, então uma hora eu posso fazer o papel, digamos assim, do Augusto, né, e do Branco, e vai mudando conforme eu estou jogando, conforme a situação, é esse lugar mesmo de vazio e que é a imensidão. Aprendi a ser completamente escuta, aprendi a afetar e ser afetado, e assim, né? A máquina vai andando, vai rolando e tá o tempo todo se jogando nesse abismo, sem medo de errar. É isso, é tudo isso. Meu nome é Mariane Consentino, a Tica, e é até difícil resumir o que eu aprendi com a Traço Companhia de Teatro, porque eu aprendi tudo. Foi a grande base da minha formação em teatro, ela se deu junto com a Traço. Eu tive a alegria de participar da formação inicial do grupo, quando nós ainda éramos estudantes de artes cênicas, do curso de artes cênicas da UDESC, e liderados pelo professor Nini Beltrame, nós montamos um espetáculo de teatro de sombras, chamado Último Dia Hoje, e observando a maneira como o Nini dirigia a cena, a maneira como ele trabalhava as relações entre nós, as aprendizagens que eu tive sobre teatro de grupo, sobre a ética que permeia essas relações, elas sem dúvidas foram a base da minha formação como encenadora e também como professora. E num segundo momento, né, quando o grupo começou a aprofundar suas pesquisas em palhaçaria, nesse momento estavam no grupo as atrizes Débora de Matos, Grace Miotello e Paula Bittencourt, e eu pude dirigir essas 3 atrizes em 2 espetáculos, né, o Fulaninho e Dona Coisa e as 3 irmãs. E ali se deu a minha grande aprendizagem em palhaçaria, observando essas 3 atrizes em cena, observando a maneira como elas jogavam, observando a maneira como elas trabalhavam o tempo cômico, o aprofundamento da lógica pessoal de cada palhaça, a maneira de cada palhaça, dentro da sua lógica, jogar com outra palhaça que possui uma outra lógica, e a maneira como elas criavam esse diálogo entre elas, né, a partir de suas lógicas pessoais, e a maneira como elas jogavam com o público. E outra grande aprendizagem que eu tive no trabalho com elas foi a questão da dramaturgia, né, porque nós trabalhamos com 2 dramaturgias pré-definidas, né, o texto da Noemi Marinho e o texto do Chekhov, mas as encenações, elas aconteciam com momentos de improvisação. Então, observando como as atrizes seguiam a dramaturgia pré-definida, abriam momentos para improvisação com o público que não estavam nessa dramaturgia, e depois elas retomavam essa dramaturgia pré-definida. Isso, sem dúvida, também foi muito marcante para a minha formação, né, como encenadora, como professora. E no momento posterior, quando eu já não fazia mais parte do grupo, eu pude observar, agora um pouco mais afastada, né, mas aprendendo sempre
com o grupo, com a entrada do Egon Seidler, né, nessa formação que a Traço tem hoje, né, Débora, Egon e Grace, a verticalização que o grupo fez nos estudos em palhaçaria, né, não só na construção de espetáculos, mas nas vivências que eles tiveram com rotichoás, com palhaços em rebeldia, com palhaços em hospitais. E eu acho que toda essa gama de vivência em ambientes diferentes, em formatos diferentes de fazer palhaçaria, deu uma grande propriedade para o grupo para se tornar, de fato, uma das grandes referências de estudos em palhaçaria, de grupo que estuda palhaçaria no Brasil. E eu sou muito honrada e muito grata por ter feito parte da história desse grupo e sigo aprendendo muito com eles nesses estudos, nesse aprofundamento que eles fizeram sobre palhaçaria. A Traço Cia de Teatro foi criada no ano de 2001 na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, e desde o início de sua trajetória desenvolve pesquisas teóricas e práticas referentes à linguagem da palhaçaria. Esta configura-se como principal recurso pedagógico de formação e criação, apontando caminhos e nos levando a buscar diferentes territórios. Assim, desenvolvemos uma linguagem própria, pautada no encontro entre artistas e espectadoras e espectadores, na busca de estabelecer uma relação livre, direta, horizontal e potencialmente transformadora. Quer seguir em contato com a gente? Acompanhe-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram, Traco Teatro. Desliga isso aí pra não acabar. Chega! Não vai dar errado. Desliga isso aí. Ah, não gravou! Ai, que merda, pelo amor de Deus.